90% das gestantes não consegue aplicar tudo aquilo que aprendeu durante toda a gestação na hora do trabalho de parto. E como você que está aí me assistindo vai fazer para conseguir colocar em prática no dia do parto tudo aquilo que você está se esforçando tanto para aprender, todo aquele conhecimento que você está absorvendo, que você está adquirindo. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E seja muito bem-vinda ao canal das mulheres mais bem preparadas desse Brasil. Aqui comigo casais aprendem a bancar a experiência de parto que querem viver. E se você não me conhece, eu sou a Laís Helena, doula e educadora perinatal, especialista em partos em recém-nascidos e fundadora da primeira mentoria de preparação para parto do mundo, a Prep to Birth, que já preparou casais em 18 países a viverem o surreal no dia do parto e não apenas sobreviverem a ele. Baseado nos 4 pilares de uma preparação muito bem feita: preparo mental, físico, preparação do acompanhante e proteção dos seus direitos contra as intervenções desnecessárias de trabalho de parto. Sem mais delongas, bora pro assunto desse vídeo. Esse vídeo aqui, ele tem o poder de ser um divisor de águas aí na sua experiência de parto. Sabe aquele tipo de conteúdo que uma vez que você acessa, você não esquece mais, ele fica gravado na sua cabeça e você consegue de verdade internalizar? Então esse não é o lugar para aqueles conteúdos rasos, aquele negócio. Eu gosto disso aqui do YouTube, entendeu? Que a gente pode ter essa troca de verdade, que você pode estar aí lavando a sua louça, você pode estar no treino, você pode estar fazendo alguma coisa, o seu pilates, e você tá me ouvindo e tá internalizando todo esse conteúdo e esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Gosto muito desse momento que eu consigo ter vocês mais próximas de mim. E quando a gente encontra um conteúdo assim valioso, a gente já quase se agarra nele e fala: nossa, isso aqui tem o poder de mudar a minha experiência. Ontem eu estava assistindo uma live, um conteúdo de uma criadora de conteúdo que fala um pouco sobre feminilidade, sobre casamento cristão e tudo mais. E aí a live teve assim 2 horas e pouco. E muitas das coisas que ela falou não se encaixava tanto pro meu momento atual, mas teve uma coisa que ela disse que já fez total diferença na minha vida. Eu já acordei diferente hoje, eu com certeza vou carregar esse conhecimento, vou levar ele, e ele fez de fato diferença. A gente que produz conteúdo, pelo menos deveria ser guiado por um propósito, e o meu propósito é fazer com que mais mulheres, que a minha mensagem chegue a muitas grávidas e que elas consigam viver uma experiência de parto respeitosa, sem sofrimento, com uma menor sensação de dor, assim como eu e tantas das minhas alunas vivemos. Então, quando a gente pega um conteúdo bom, a gente agarra nele e fala: nossa, isso aqui tem o poder de mudar a minha experiência, assim como eu espero que esse vídeo tenha o poder de mudar a sua também. Inclusive, se você gostar desse conteúdo, interage aqui e eu vou ficar muito feliz de saber que ele tá fazendo diferença pra você. Eu separei aqui, eu e os meus post-its, pra quem me acompanha lá no Instagram. Se você não me acompanha, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Eu e os meus post-its estávamos aqui trabalhando, botei as minhas ideias no papel e vou passar ela pra você. Eu anotei aqui 4 motivos que fazem com que essa estatística seja tão grande. Caramba, 90% das mulheres não conseguem aplicar tudo isso que elas veem durante toda a gestação. Qual é o motivo? Eu vou te dar aqui 4 motivos e você vai mapear e vai entender se você está mais próxima de conseguir aplicar essas coisas no dia do seu parto ou então mais distante. Primeiro de tudo, o excesso de conteúdo que causa aquilo que eu falo para as minhas preps e que nós chamamos de obesidade mental. Quando você está em busca de alguma informação sobre um determinado assunto, então o algoritmo ele é extremamente inteligente. Provavelmente você está vendo o tempo inteiro conteúdo sobre parto, sobre gestação, sobre amamentação, como botar o bebê para dormir, como não botar, como fazer a pega correta, qual fralda que é preocupante, o que não fazer na maternidade, o que fazer na maternidade, quais são as técnicas de possível, como respirar direito pro parto. A sua cabeça, minha senhora, a sua cabeça tá explodindo de conteúdo. E aí você tá com uma obesidade mental, um excesso de informação. Você consome conteúdo de um obstetra, você segue umas 3 fisioterapeutas pélvicas, umas 4 doulas diferentes. E para além disso, você ainda segue as mães de primeira viagem, que tem vários relatos, dicas e técnicas diferentes para te passar sobre parto, sobre bebê. Então o teu cérebro, ele fica literalmente confuso, tá? E a neuroplasticidade, a ciência, ela explica isso. Como que você vai conseguir reprogramar se você não conhece os outros conteúdos aqui do canal? Tem um conteúdo potente, assim, ó, poderosíssimo sobre reprogramação mental pro parto, para você ter uma experiência de parto com uma menor sensação de dor, né? Menos também não. Uma menor sensação de dor. Então, quando a gente vai falar sobre reconexões, né? Sobre criar novas conexões no nosso cérebro para nos levar para um lugar de parto mais tranquilo, mais feliz, que é aquele tipo de parto que a gente quer viver e não aquele tipo de parto que nós crescemos ouvindo, a gente precisa dar uma direção. Nós precisamos olhar para um caminho e falar: bom, eu vou estudar a partir daqui, eu vou seguir tal profissional, eu gosto das orientações deste profissional, eu vou seguir essa profissional aqui que me explica sobre esse método, sobre esse jeito de seguir, de ir por uma direção para conseguir atingir o meu objetivo, que deveria ser um parto mais respeitoso, onde eu consigo tomar decisões conscientes e onde eu não sofro no meio desse processo, independente de quantas horas ele dure. É o que eu desejo para todas as minhas alunas, é o que eu desejo para qualquer mulher que está gestando, inclusive para você. Só que para isso eu não posso trazer um excesso de conteúdo, eu não posso trazer um monte de informação solta dentro da minha cabeça. Então essas mulheres que não conseguem
conseguem aplicar no dia do parto, elas acumularam informações soltas de vários lugares durante toda a gestação, e aí elas têm muitas informações, mas elas não têm aplicabilidade, que é o segundo ponto, o segundo motivo que faz com que essas mulheres não consigam colocar em prática no dia do parto o que elas aprenderam e que elas depois saiam falando por aí que a dor do parto é incontrolável, que na hora do parto você vai esquecer de tudo que você aprendeu, que você não vai conseguir colocar nada disso em prática. Por quê que elas falam tudo isso? Porque elas não tiveram aplicabilidade durante a gestação. Entendo, eu quero que vocês tenham muita maturidade para me escutar. Talvez você conheça alguém que se preparou, que estudou, que buscou um acompanhamento, que teve uma doula no presencial lá, que fez seus encontros de educação perinatal, e essa mulher não viveu uma boa experiência de parto. O objetivo de se preparar para o trabalho de parto não é que você consiga, não é uma garantia de que você vai viver um parto normal, um parto natural, um parto sem intervenção. O objetivo de se preparar para o parto deveria ser você olhar para a sua gestação com responsabilidade e falar, olha, eu sei que eu vou ter que viver esse momento. Como que eu posso fazer esse momento ser o melhor possível? Estou me preparando para tomar boas decisões. Estou me preparando para todos os cenários, independente se eu preciso de uma cesariana ou não, independente se eu preciso de um trabalho de parto normal, né, ou não, se eu vou conseguir um trabalho de parto natural ou não. Então, quando eu falo de aplicabilidade, não quer dizer que você não estudou durante a sua gestação, quer dizer que você não aplicou com intencionalidade aquelas coisas que você aprendeu. Agora eu quero que você faça um exercício. Para aí e pensa quais foram as 3 últimas dicas que você viu no Instagram sobre como ter um trabalho de parto melhor, dilatar mais rápido, ter um trabalho de parto que evolui diferente. As 3 últimas dicas que você viu. Provavelmente você ou salvou elas numa pasta no seu Instagram lá, parto, ou você salvou elas no TikTok ou você encaminhou para o seu acompanhante. Mas você lembra delas? Porque você não tem aplicabilidade. O que eu faço com as minhas gestantes dentro da Private Birth? Elas têm um checklist, semana a semana da gestação. Minha querida, semana 15 eu preciso que você faça assim na bola, rebole desse jeito, respire assim, manda um vídeo pra mim assim. Na semana 16 eu preciso que você faça isso aqui que você fez lá na semana 14 de novo, que você faça. Então, a cada semana da gestação, você deveria ter um método, uma estrutura do que você precisa fazer a cada semana para botar em prática aquilo que você aprende. Porque eu só consigo praticar e botar em prática de verdade, né, aplicar isso no dia do parto, ter aplicabilidade no dia do parto, se eu vivi isso durante a minha gestação. Como você quer saber respirar bem na hora do trabalho de parto, fazer uma respiração consciente na fase latente, fazer uma respiração mais ativa ali junto com a fase ativa, fazer uma respiração de expulsivo que ajuda a empurrar o teu bebê para fora, já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Como que você gostaria, né, de fazer tudo isso se durante a sua gestação você não para 10 minutos por dia para respirar de maneira consciente? Eu só vou conseguir respirar na hora do trabalho de parto lá na Partolândia com dor e não vou esquecer de tudo que eu aprendi, que eu fiz durante a minha gestação, se eu tiver treinado isso. É como se você quisesse, se você tivesse se inscrito para um Ironman, para uma prova onde você vai pedalar lá mais de 18 quilômetros, você vai nadar mais tantos quilômetros, vai correr 42 quilômetros. Você se inscreveu para uma maratona, só que você não está treinando para maratona. Você está só assistindo conteúdo sobre como correr melhor, sobre como conseguir fazer um pace melhor numa corrida longa, sobre quais são as técnicas de natação melhores. Você, no máximo, envia para o seu treinador um vídeo ou outro, que é o seu acompanhante. Mas você não aplica? Como que você vai ter condicionamento físico no dia da prova? Não vai. Então, muitas dessas mulheres que falam que elas não conseguem colocar em prática tudo aquilo que elas estão aprendendo, que elas estão vivendo, que elas estão fazendo lá, é porque literalmente elas não praticam durante a gestação. E desculpa, eu não sou a favor. Eu já defendi essa teoria uma vez na minha vida. A Laís, lá do Velho Testamento, achava que todo mundo tinha as mesmas 24 horas. Hoje em dia eu não acredito que todas nós tenhamos as mesmas 24 horas. Mas todas nós precisamos olhar para as nossas 24 horas que temos e falar, bom, como que eu posso colocar isso aqui na prática na minha vida e organizar isso aqui? Daqui a pouco você tá com um bebê nos braços e aí você vai precisar ainda mais ter essa estruturação de rotina, ter esse malemolejo, essa coisa da mãe, relaxa, lá na maternidade eles injetam um negócio na tua perna que tu aprende a fazer. Brincadeira, não vou injetar nada na tua perna, só ocitocina no pós-parto imediato, recomendo que você aceite, inclusive, coloque isso no seu plano de parto. Mas brincadeiras à parte, a gente precisa ter essa desenvoltura, sabe? Nossa, eu quero viver uma boa experiência de parto, eu já entendi que eu não aceito viver essa experiência no improviso, eu não quero sofrer no dia do meu trabalho de parto, eu não quero lembrar desse dia como um momento de sofrimento, como um momento que eu precisei passar e eu nunca mais quero passar na vida. Eu quero ter outros filhos, então eu quero lembrar do dia do meu parto como um dia que eu senti dor, mas eu soube o que eu estava fazendo, eu consegui lidar com aquele momento. Então você vai precisar se dedicar durante a sua gestação para aplicar com estratégia tudo aquilo que você está aprendendo e absorvendo.
certo? Terceiro ponto, fugir dos seus medos durante a gestação. Esse é um dos maiores erros, inclusive hoje eu entrei numa call com uma gestante de apresentação da Prep to Birth e ela me disse que ela tem procurado não assistir muitos conteúdos que geram medo nela, porque ela não quer pensar nesses medos, ela não quer pensar como vai ser, o dia do parto vai chegar, então ela não quer pensar nisso agora. Se você pensa assim, você está com grande chance de entrar para dentro dessa estatística de 90% das mulheres que não conseguem aplicar o que elas aprenderam durante a gestação no dia do parto e esquecem tudo. Por quê? Eu já expliquei para vocês que o nosso cérebro, ele é a central de controle da máquina que é o nosso corpo. A partir do momento em que você foge desses medos que você tem relacionados ao parto, então vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Eu tenho muito medo de lacerar, então eu não quero pensar em laceração. Eu concordo que se você tem medo de lacerar, você não deve ficar assistindo conteúdo de gente que está contando sobre relatos de laceração. Inclusive, eu falo pra dentro das minhas mentoreadas na Prep to Birth que eu não quero que vocês assistam nada que gere gatilho e medo. Se você quer ver uma boa experiência de parto, sabe qual é o tipo de conteúdo que você tem que assistir? O conteúdo que te ensina como viver uma boa experiência de parto, um conteúdo que te leva mais, te deixa mais próximo daquele propósito que você quer atingir, um relato de parto positivo, um relato de parto sem sofrimento, olhar lá o relato de parto daquela blogueira que você viu que estudou, que se empenhou, que buscou informação, que não espalha desinformação pela internet. É esse tipo de conteúdo que você tem que assistir. Quando você foge dos seus medos, então quando você não olha para esses medos e não coloca eles num lugar específico, eles têm grande chance de te fazer viver uma experiência ruim. Vou te dar um exemplo. Às vezes você conhece alguém que a bolsa rompeu, em casa, essa pessoa demorou para ir para a maternidade e quando chegou na maternidade o bebê não estava bem. Ou você conhece alguém que fez algum procedimento durante o trabalho de parto e precisou ir para uma cesariana por conta daquele procedimento. Você conhece alguém que a bolsa rompeu com sangue e essa pessoa não teve desfecho positivo. Se qualquer uma dessas coisas acontecer com você, porque se você está grávida, você tem chance de qualquer coisa acontecer com você. Final de gestação é imprevisível, parto é imprevisível, às vezes aquela mulher saudável que estava saudável a gestação inteira, no final da gestação descobre alguma coisa e precisa mudar a rota, precisa fazer uma indução, por exemplo. Você está se preparando para sua indução? Mesmo que você ache que ela não vai acontecer, você tem que se preparar para todos os cenários, uma cesárea, uma indução. É isso que é estar consciente para viver uma boa experiência de parto. Uma boa experiência de parto não é só a experiência normal, a experiência natural. Uma boa experiência de parto é aquela onde você é respeitado, onde você se sente segura, acolhida e onde você consegue tomar boas decisões. Porque aí você se sente protagonista dessa história, independente de como ela seja, uma indução ou uma cesárea. Eu consegui decidir na hora, eu consegui fazer o melhor, aquela cesárea ser o melhor possível, aquela indução ser o melhor possível, aquele parto natural foi o melhor porque eu consegui tomar boas decisões. Então, quando a gente não reprograma a nossa cabeça, na hora do trabalho de parto, se alguma daquelas coisas que você tem medo acontece com você ou parece que vai acontecer, você ativa todos os hormônios que não são favoráveis para trabalho de parto. Exemplo, não estou contando que a minha bolsa vai romper. E a minha tia, a bolsa dela rompeu e, nossa, antes do trabalho de parto começar, foi um burburu, eu era criança, eu lembro das histórias que me contaram. Com certeza tem alguma historinha guardada aí na tua cabeça de alguém da família, da mãe, da tia, da cunhada, de alguma colega que você tá conhecendo aí no país que você tá vivendo agora, do trabalho do seu marido, que te gera uma certa insegurança. Se você não olha para isso, não mapeia esse medo, não reprograma sua cabeça para lidar com essa situação que aquela pessoa viveu, para o seu cérebro entender o que aconteceu com aquela pessoa e o que pode acontecer com você, se der alguma sinalização no seu trabalho de parto que aquilo pode acontecer, tipo a sua bolsa romper sem você esperar, na hora o seu cérebro vai lembrar daquilo. E aí um corpo que quer elevar a ocitocina, que quer fazer um trabalho de parto fluir, sem dor e sem sofrimento, vai te levar para um lugar de cortisol e adrenalina, onde você começa a ter aquela sensação de dor, que é uma sensação mais emocional ali, e que vai fazer com que essa sua experiência não seja tão positiva quanto poderia. Então, o terceiro ponto é fugir dos medos durante a gestação. Esse é o pior caminho. O seu cérebro, ele é sabotador, ele quer te levar pro lado do conforto, ele quer que você fique gostosinha ali, maravilhosa. Ai, não quero mexer nos meus medos, não quero gerar ansiedade. Nós somos mulheres adultas e a gente precisa encarar os fatos. Está grávida? E agora, o que você pode fazer para melhorar essa experiência? É um ato de responsabilidade e é o que a minoria das mulheres fazem. E é por isso que a minoria ainda tem boas experiências de parto. Se você quer viver uma experiência diferente do que a grande maioria, você precisa fazer diferente do que a maioria faz. E o quarto motivo que faz com que essas mulheres não consigam aplicar na hora do trabalho de parto tudo o que elas aprenderam e dar aquele apagão, elas esquecem tudo, é não trabalhar a percepção de dor durante a gestação. Sim, é possível você conseguir sentir menos dor na hora do parto se você muda a sua percepção sobre a dor na hora da sua gestação. Vou te dar um exemplo prático.
Dentro da Prep to Birth, nós temos escadas e níveis de preparação para lidar com a dor e mudar essa percepção de dor. Esses níveis, eles são feitos através do preparo intencional da respiração. A respiração começa aprendendo o jeito certo de respirar para o parto, fase 1. Depois, na fase 2, a gente alinha o jeito certo com a respiração diafragmática, que é aquela que ajuda lá o bebê na hora do expulsivo. Depois, a gente alinha isso à vocalização, ao jeito certo de respirar com a boca aberta, que não tensiona a região lá de baixo e pode diminuir ali o tempo de trabalho de parto e a chance de ter laceração e a percepção de dor. Aí a gente traz isso no treino com intencionalidade, que é o nível 4, que é quando a gente começa a gritar mesmo como se a gente tivesse em trabalho de parto para conseguir fazer isso da melhor forma possível lá na hora do parto. E alinhado a isso, no treino de intencionalidade, a gente tem níveis de percepção de dor. A gente começa com um pente que dói menos, a gente vai para um pente que dói mais, a gente vai para 2 pentes na mão, a gente treina com gelo. Eu tenho gestante que na semana 20 não conseguia pensar em ficar treinando 10 minutos a percepção de dor com o pente bem apertado na mão, respirando fundo. E lá na semana 34, essa mulher já passou por 2 pentes e agora tá no gelo, derretendo na mão. Ela não conseguia nem fazer com o pente antes. Você vê o quanto ela trabalhou a percepção de dor dela, treinando do jeito que ela quer fazer no dia do parto, várias vezes por semana, comigo corrigindo, pegando junto. E aí, na hora do trabalho de parto, ela tá pronta. O cérebro dela, ele já entendeu o passo a passo do que ela precisa fazer, porque ela treinou muitas vezes durante a gestação. Hoje eu postei um conteúdo no TikTok e no Instagram, trazendo o exemplo de 2 semanas atrás, quando eu estava atendendo um casal na preparação para o parto, e o marido me perguntou se a gestante ia conseguir de verdade fazer aquilo, porque ele estava vendo ela treinando, ele estava super orgulhoso. Ele falou: Laís, ela vai conseguir fazer isso aqui na hora do parto mesmo com dor? Porque eu vejo o desfecho ali de tantas mulheres, relatos de algumas mulheres na internet que não conseguiram controlar essa percepção de dor e tudo mais, ela vai conseguir? E ele trabalha num circo como trapezista, então ele faz acrobacias magníficas, super dificílimas, né? Um nível de técnica excelente. E aí eu perguntei pra ele: fulano, você consegue fazer alguma coisa no seu trabalho assim no automático? Em algum momento você já fez alguma dessas acrobacias no automático? Tipo, pra você é simples? Ele falou: nossa, o tempo todo. Às vezes tá com a cabeça desligada, vai lá no show, faz isso tantas vezes por dia, né? Vai lá e faz. Falei: pronto, tá aí a resposta. Você já treinou isso tantas vezes que o teu cérebro ele já sabe o passo a passo como fazer. Chegou na hora, não é um desespero. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Como é que eu vou respirar enquanto eu tô sentindo dor, rebolar na bola? O teu cérebro ele já treinou isso. A neuroplasticidade diz que nós precisamos de, no mínimo, 12 semanas para criar uma nova programação neural. Então, se durante 12 semanas da tua gestação você fica 40 semanas grávidas, o que é 12 semanas? Se durante 12 semanas da tua gestação tu conseguiu trazer um treino intencional para conseguir fazer isso aí acontecer de verdade, na hora do parto você não vai esquecer. Mas você vai esquecer se você não tiver prática, se você tiver excesso de conteúdo, se você não reprogramar a sua cabeça, olhar para os seus medos e se você não preparar o seu corpo para lidar com a dor. E eu sei que pode parecer muita coisa. Eu sei que talvez você pense: meu Deus, mas e se eu me preparar tanto para o trabalho de parto e no final acabar numa cesariana? Eu sei que talvez você esteja pensando: nossa, mas será que eu vou conseguir ter tempo na minha rotina para fazer tudo isso? Quando eu falo de uma preparação intencional, eu não tô falando de você ficar o dia e noite assim, ó, inteiro, parado, estudando, nossa, não vendo mais nada. Eu sei que a vida acontece, você tem que trabalhar, você tem que dar conta da sua casa, você tem que dar conta do seu marido, você tem que pensar no seu enxoval, você tem que descansar. A nossa energia é tão limitada durante a gestação. Não deposita sua energia, não gasta o pouco de energia que você tem em cima de coisas que vão te gerar mais ansiedade e não vão te deixar mais próximas da experiência de parto que você quer viver. Você não precisa fazer tudo isso, ó. Eu já coloquei uma ponte pra você. Eu fui essa mulher durante a minha gestação. Eu tive tempo pra isso, graças a Deus. Eu fiquei ali, ó, dia e noite, consumindo tudo que eu podia, desmembrando os artigos científicos sobre dor e entendendo como que eu ia fazer pra ver uma experiência diferente. E eu consegui, eu quero que você consiga também. Talvez você também esteja lá no fundo com aquela narrativa clássica. Qual que é a narrativa clássica? Eu vou tentar parto normal. Eu vou tentar parto normal, não quero me preocupar, não quero olhar pro medo, não quero ficar vendo esses conteúdos que me geram ansiedade, não adianta ficar fazendo um monte de coisa porque eu conheço a fulana, ela fez um monte de coisa e no final ela acabou numa cesárea. Então eu vou tentar. Você vai empurrando com a barriga essa sua experiência, não tá encarando essa sua experiência com responsabilidade, pegando essa experiência de parto e falando: ó, eu vou olhar pra isso aqui, eu vou fazer isso aqui ser bom, isso aqui acontecer da melhor forma possível, por mim, pela minha família, pela minha experiência. É o seu parto, é o nascimento do seu filho, ele vai acontecer uma única vez. Você pode ter a melhor maternidade com bola de pilates, com banheira, com rebozo. Você pode estar num país onde uma assistência preza por um parto vaginal. O meu país, ele não empurra cesariana. Você pode ter atendimento de midwife, você pode ter um obstetra perto, você pode ter escolhido toda a sua equipe. Existem coisas que só você pode fazer por você.
Então, eu sempre falo isso para as minhas alunas. Você poderia, né? Se você quiser ficar do lado de lá, você pode atravessar, olha, passar por cima, estudar e ver um monte de coisa, buscar um monte de conteúdo, né? Você pode ir lá por baixo. Eu sempre falo para elas, eu coloquei uma ponte. Eu coloquei uma ponte para um caminho mais fácil e mais prático para que você consiga ter uma direção clara do que você precisa fazer durante a sua gestação. Mas eu sou só essa ponte. A responsabilidade de fazer é de vocês. Então, a Prep to Birth, para quem entra dentro da Prep to Birth, entrar para dentro da Prep to Birth não vai fazer com que você viva uma boa experiência de parto se você entrar para dentro da Prep to Birth você não se esforçar, se não fizer o que eu falei. Então, você poderia ir pelo caminho mais difícil, que é ir atrás, buscar, descobrir como que faz, fazer sozinha, treinar sozinha. Você poderia fazer tudo isso, você consegue viver uma boa experiência de parto. Mas se você quiser vir pro lado de cá, eu já coloquei uma ponte aqui pra você. Você tem o artigo científico que você precisa ler, você tem aula semana a semana da sua gestação, semana 12 você tem que fazer isso, semana 23 você tem que fazer isso, na semana 30 a gente vai ver tal aula sobre plano de parto, vamos montar o teu plano de parto baseado na análise que a gente fez da tua maternidade, já tá tudo ali, mas só você pode fazer, só você pode bancar essa experiência de parto, porque ela só vai ser vivida por você, pode ter o melhor acompanhante do mundo, a melhor equipe, o melhor plano de parto, a melhor maternidade, só você é capaz de conseguir construir essa experiência de parto. E a partir do momento que você pega essa responsabilidade para você, coloque em prática aquilo que você aprende, você já está reprogramando a sua cabeça para lidar diferente com esse cenário e com toda a sua maternidade. O parto, ele é a porta de entrada da maternidade, ele é só a pontinha do iceberg, tem toda uma jornada que você vai trilhar, introdução alimentar, sono de bebê, salto de desenvolvimento, você precisa de cabeça para bancar tudo isso. E a gente consegue bancar tudo isso com muita responsabilidade. A vida da mãe que se prepara é muito melhor desde a experiência de parto. Eu espero que esse vídeo tenha sido um divisor de águas para você. Espero que você maratone todos os conteúdos desse YouTube, que você não deposite a sua energia em cima do que não deveria ser depositado. Você sabe que se você e seu marido estão dispostos a construírem essa experiência junto, a investir tempo, a investir recurso, a olhar para essa experiência e falar, olha, a gente vai sentar a bundinha aqui, não é nada surreal não, mas eu vou sentar, eu e meu marido, ao invés de assistir um filminho no sábado, a gente vai assistir 1h30 de aula por semana. E até o final da nossa gestação, você fica 6.500 horas grávidas, em média. Até o final da nossa gestação, 1 horinha por semana, meia hora de dedicação nos meus exercícios e na minha respiração vão me fazer construir pouco a pouco a experiência de parto que vale a pena ser lembrada. Eu não quero só que você tenha um parto normal, que você saia de lá uma sobrevivente, eu quero que você viva o surreal nesse dia. O link de aplicação da minha mentoria tá aqui embaixo, você já sabe. Me siga nas redes sociais, comenta aqui o que você achou desse vídeo e eu quero saber qual é o próximo conteúdo que você quer ver aqui no YouTube. Um beijo ótimo e maravilhoso parto pra você.